Boa noite, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, na verdade, né, cara? Tô gravando aqui quase 1 da manhã, né, desse dia 29, dessa quarta-feira aqui pra vocês, tá legal? Vai ser um dia muito corrido, por isso que eu já tô deixando aqui o vídeo pronto e depois a gente se vê apenas após essa partida entre Botafogo e Fluminense. Começa definitivamente a temporada para o Botafogo, começa de fato para os titulares. Teremos esse clássico vovô pelo Campeonato Carioca, embora eu não me importe muito com o Campeonato Carioca, não deixa de ser um clássico, né, para o Botafogo tentar manter essa sequência de invencibilidade contra um rival, o Botafogo tentar emplacar mais uma vitória nessa sequência muito boa, né, do Botafogo sobre o Fluminense. Se eu não me engano, acho que são 5 partidas seguidas que o Botafogo vence o Fluminense, ou 6, agora não me lembro. O Botafogo acho que ganhou Carioca de 23, primeiro e segundo turno 23, Carioca 24, primeiro e segundo... na verdade são 6 partidas seguidas que o Botafogo vence o Fluminense, né? Muito louco isso. Enfim, né? Inclusive é curioso, né? Daqui a pouco eu conto essa resenha, quando a gente chegar no fim do vídeo eu tenho uma resenha muito boa aí sobre o Botafogo Fluminense, tá legal? Mas vamos lá, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Oferecimento da KTO, vocês sabem que o Brownie é embaixador da KTO, e para você fazer os seus palpites, tá legal? Tem Botafogo Fluminense, tem Campeonato Paulista, tem Campeonato Carioca, né? Além de outros jogos dentro do Campeonato Carioca, e tem Champions League, tá? Última rodada decisiva, 17 jogos simultâneos, meu irmão. Se não fizer uma múltiplazinha aí, uma sequência maneira, né, não tiver um palpite bacana, lembrando que tem o ganho extra, né? Vai ter a aposta em dobro da KTO que tá rolando aí, tá legal? O link tá na descrição para você aproveitar, beleza? E palpite com responsabilidade. Vamos lá, galera, mas não vamos falar apenas de Botafogo e Fluminense, eu quero falar aqui sobre o Marlon Gomes, né? Logo depois que a gente terminou de gravar o nosso conteúdo a respeito do mercado, veio uma informação que, cara, eu confesso que eu não esperava, de que o Botafogo desistiu da contratação do Marlon Gomes, né? Volante, revelado pelo Vasco da Gama, com passagem nas seleções de categorias de base, seleção sub-23, né? Que está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Botafogo fez uma última oferta de 13 milhões de euros, primeiro ofereceu 10, depois 12, depois 13, e os ucranianos estão querendo 15, né? E aí, ficou complicado, né? O Botafogo, portanto, pulou fora, entendendo que nessa posição, nessa função, o Botafogo já conseguiu gastar, né, já gastou muito dinheiro, já conseguiu a contratação do Wendel, né, que é melhor, é mais completo do que o Marlon Gomes, mas eu gostaria muito do Marlon também, seria bem interessante. Enfim, acho que de fato 15 milhões de euros estava bem caro, né, mas né, vamos ver o que vai acontecer, tá? Não fico irritado com isso, mas eu fico irritado um pouco com a próxima informação, né, e confirmada pelo Globo Esporte, dada pelo Globo, de que o Botafogo entende que faltam apenas 3 peças para fechar o elenco da temporada. Eu espero que seja fechar o elenco no primeiro semestre, tá? E aí na janela do meio do ano, na janela do Super Mundial, aí o Botafogo vai lá e contrata alguns jogadores, né, de renome e tudo mais, aí beleza, tá? E aí o negócio é o seguinte, o Botafogo, ele entende que faltam 3 peças. Uma para repor o Almada, uma para repor o Luiz Henrique e uma para repor o Tiquinho. E aí eu te pergunto, a reposição, por exemplo, do Eduardo, que era o reserva imediato ali de qualquer um dos 4 que ficasse suspenso ou machucado. Como é que fica? E a reposição do Romero, né, que também foi embora. Então, assim, muito se fala, o Botafogo está precisando só de uma peça para o meio. Se for uma peça além do Bitelo, né, beleza. Se o Botafogo já estiver contando com o Bitelo e precisamos apenas de mais uma peça no meio campo, enlouqueceram. Desculpa, enlouqueceram. Primeiro, que embora o Botafogo, em termos de volante, esteja bem satisfeito, né? Saiu o Tietchan, mas tá o Cauê aí, né? Aí veio o Wendel, né? Tem um Alan que eu acho que com uma pré-temporada pode render bem. Se o Botafogo perder, vamos dizer que o Bitelo chega, vem, dá tudo certo, mas aí, sei lá, cara, por uma contratura muscular ele fica 1 mês fora. Quem é que vai jogar na função dele? Né? Mal ou bem, mesmo mal, no elenco tinha o Eduardo, tinha o Romero, tinha uma boa bola parada. Quem é que vai entrar? O moleque do Sub-23, que tá jogando Carioca? Assim, eu não concordo com isso. Desculpa. Enlouqueceram, se realmente esse é o planejamento, enlouqueceram.
tá? De verdade. É fato que precisamos de um substituto para o Luiz Henrique e é fato também que precisamos de um centroavante. Eu, Brownie, acho que ainda faltam 4 peças, ou até 5. Né? Um jogador da característica do Marlon Gomes, já falei aqui que falta um jogador, por exemplo, da característica do Marlon Freitas, pode ser até o Wendel. Falta um jogador do Almada, que é o Bitelo, um jogador para substituir o Luiz Henrique, um jogador para substituir o Tiquinho e mais um meio-campista, já que nós perdemos 3 meio-campistas. Né? Essa conta não está batendo. O Botafogo perdeu Almada, Eduardo, não é que perdeu, mas saíram Almada, Eduardo, Romero. Vai contratar só o Bitelo? É muito difícil entender, rapaziada. Enfim. Agora sobre escalações, tá? A gente parte aqui para falar sobre Botafogo e Fluminense. Temos algumas alterações dadas as informações que demos aqui no vídeo anterior, tá? Tanto de atualizações na escalação do Fluminense quanto do Botafogo. Começando pelo Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos e Inácio. Existe uma questão de talvez preservação física com o Thiago Silva, tá? O que, porra, vou te falar, do lado do Fluminense não fez muito sentido, porra. Você escala o cara contra o Madureira, não vai escalar contra o Botafogo. Fuentes, Bernal, que é muito bom jogador, Martinelli e o Hércules, né? Pode ser feita uma trinca de volantes, pensando em parar ali um pouco o ataque do Botafogo por parte do Mano Menezes. E mais à frente, Serna ou Arias. Ainda se vê as condições aí do Arias, né? Tomara que ele não jogue, que é muito bom jogador. O Ganso, né, por conta daquele problema lá, acabam ficando de fora. Keno e Cano, tá? Lembrando que a gente tem a arbitragem, Bruno Arleu vai ser o árbitro e o Philip George Bennett vai ser o árbitro de vídeo. Na escalação do Botafogo, a gente tem John, Vitinho ou Ponte, porque o Vitinho tá voltando daquela lesão que ele teve contra o Internacional, Lucas Alter e Barbosa. Tá? O Bastos, a informação que eu tenho, e eu confesso que eu não sabia disso, é que ele ainda não está 100% recuperado daquele problema na coxa que ele teve naquela partida contra o Palmeiras, que fez com que ele perdesse a reta final ali, tanto do Brasileiro quanto da Libertadores. Tá? Pra você ter noção, né? E a gente foi campeão, né? Como é que o Adrielson segurou a bronca? Teles, Gregory, Marlon Freitas. E aí, como a gente não tem esse substituto, né? O Arthur, lembrando, né? O Arthur que foi apresentado hoje, tava doido pra jogar, tá bem, participou de intertemporada, jogou recentemente, ou seja, não tem essa de, tem que se adaptar fisicamente. Não, ele tá bem. O Arthur, ele não conseguiu ser regularizado, né? No bid a tempo desse jogo. Contra o Flamengo ele vai estar, não tem problema. Inclusive, eu creio que o Bastos também esteja contra o Flamengo. Acho que está sendo preservado por isso. E aí pode jogar o Alan. E aí não sei como é que ficaria isso. Acho que o Alan... acho que são jogadores muito híbridos. O Gregory como um primeiro. E aí acho que Alan e Marlon podem dialogar um pouco mais à frente. O Alan é um cara de qualidade, cara. Eu acho que o Arthur Jorge utilizava o Alan muito ali preso a marcar, tal, tudo mais. O Alan tem muita qualidade para jogar. Honestamente, eu acho que ele pode ser explorado até mais à frente, pisando na área, tá? E aí teremos, portanto, o Savarino, Matheus Martins e Igor Jesus. Tá legal? Enfim, jogo que acontece às 9h30 da noite. Primeiro desafio, primeiro clássico, primeiro jogo da equipe campeã da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Primeira preparação visando Supercopa. Um abraço, tamo junto. E fui. Lembrei, a resenha, né, cara? É curioso, né, porque o Fluminense, né, O Fluminense, ele tinha programado, né? A gente lembra daquele vídeo do Mário Bros, né, que o Botafogo fez, quando o Botafogo ganhou do Fluminense lá em 2023, no Campeonato Carioca ainda, né? E aí depois o Botafogo ganhou de novo, 1x0 gol do Cuesta e 1x0 e 2x0, né, gols do Tiquinho e do Júnior Santos. O Botafogo ganhou esses jogos, né, e fez aquela brincadeirinha do Mário Bros saindo da C para A, né, enfim. E o Fluminense, evidentemente, que estava preparando uma resposta para isso, tá? Só que para preparar essa resposta, precisava ganhar. O Fluminense foi campeão da Libertadores, o Botafogo teve aquela derrocada toda, e aí tivemos aquele clássico entre Botafogo e Fluminense no Campeonato Carioca. O Fluminense esperava ganhar aquele jogo. E aí muito se fala que o pessoal lá do Fluminense preparou um conteúdo, né, cara, assim, tava pronto, né, pra zoar o Botafogo, além da derrota, né, que, enfim, viria. O Fluminense publicaria um conteúdo, né, uma sátira, algum joguinho, né, e que seria realmente uma zoeira bizarra, né, pra, assim, avacalhar o Botafogo, que tinha perdido um título na mão e viu o Fluminense, né, ser campeão da Libertadores. E aí o Botafogo era o único time até aquele momento sem a Libertadores no currículo.
o Botafogo ganhou por 4-2. Veio o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ganhou por 1-0 gol do Bastos. Veio o segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ganhou por 1-0 gol do Luiz Henrique no último minuto. O Fluminense ficou sem ganhar durante o período campeão da Libertadores do Botafogo, sem ganhar do Botafogo durante o período como campeão da América. O Botafogo foi lá e se tornou campeão da América. Então, o Fluminense teve que deletar, digamos assim, esse arquivo que tinha para zoar o Botafogo. Enfim, pode acontecer do Botafogo perder, mas essa brincadeira do Botafogo, pô, o Fluminense campeão da América, o Botafogo não tem, tal, aí não vai rolar. É isso, rapaziada. Um abraço, tamo junto e fui.